Glória a Deus. Adora o Senhor onde você está, porque o Senhor está contigo. O Senhor, Ele é teu amigo. Ele quer te usar na face da terra. Louve ao Senhor junto conosco para brilhar. Ainda que os olhos não te vejam, posso te sentir. Sei que estás aqui. As minhas mãos poderão tocar.
chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Pois bem, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui, para junto louvarmos ao Senhor Deus. Hoje, dia 29 de março, hoje domingo, é o dia do Senhor. É o dia de nós buscarmos a presença do Senhor. Eu estou muito alegre aqui de estar aqui com os irmãos, apesar de nós estarmos conectados online, devido à situação em que nós vivemos no nosso país, aqui no Brasil, e por que não dizer em alguns países do mundo. Mas como diz as Escrituras, graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui a convite do pastor Dejaime da Igreja Presbiteriana Vida Renovada do Jardim Detroit, em São Bernardo do Campo, e a nossa irmã Miriam, sua esposa, a missionária Miriam também, que nos convidou para transmitir a vocês a palavra nesse culto de domingo hoje à noite. E é um momento de muita alegria no meu coração, porque apesar de estarmos em quarentena, apesar de estarmos numa situação muito difícil, nessas horas nós estamos conectados. Ainda bem que temos o recurso da internet para estarmos juntos através do Facebook, do Instagram, do YouTube. Graças a Deus que você está aqui. E eu queria compartilhar com você essa noite um texto da Palavra de Deus. Você que está na sua casa, você que está aí com a sua família, reunida hoje para adorarmos ao Senhor. Eu tenho a Palavra de Deus para você. A Bíblia cristã, ela tem exemplo suficiente para nos trazer momentos de muita alegria e de muita dor também. Nós sabemos que na história cristã, os cristãos passaram por momentos muito difíceis, momentos esses que às vezes a história diz que os cristãos pensavam em desistir e parar. Jamais. Os cristãos foram pessoas corajosas, a igreja já sofreu muita perseguição no decorrer da história, a igreja sofreu muitas perseguições, teve muitas mortes, até mesmo por outras doenças de vírus, mas a igreja continuou. Independente de qualquer coisa que aconteça, meu irmão, a igreja vai continuar. Independente de algumas mortes, independente de epidemias, Jesus alertou tudo isso em Mateus 24. Se você pegar a sua Bíblia e ler em Mateus 24, você vai achar tudo isso que Jesus falou. Que nos últimos dias nós seríamos assombrados por várias epidemias, por pestes, por terremotos, e tudo isso que está acontecendo é só o princípio das dores. Segundo as Escrituras, é só o princípio das dores. Não é momento para nós perdermos a nossa esperança, a nossa fé, porque Deus ainda continua no controle da história. Amém? Eu queria ler com você Romanos capítulo 8, versículo 31 a seguir. Vamos meditar aqui nesses versículos aqui essa noite, para nós, nesse culto de adoração, nós fizemos uma reflexão aqui hoje sobre a nossa fé. Apesar de não termos mais oportunidade de estarmos congregando junto, mas daqui um dia tudo isso vai passar e nós estaremos de novo, os irmãos, com o pastor Dejaime, com a Miriam, estaremos de novo no templo, louvando e adorando a Deus. Porém, meus irmãos, Romanos 8, capítulo 8, versículo 31 a seguir diz assim: as provas e a certeza do amor de Deus. Versículo 31 diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Uma pergunta. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus que os justifica? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressurgiu, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Paramos por aqui. Se Paulo fosse escrever de novo hoje, ele com certeza colocaria um coronavírus, ou qualquer outra peste vai nos separar do amor de Deus? Com certeza não. Vamos continuar. Versículo 36. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Mas ele diz o quê? Mas em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores
por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Pois bem, meus queridos irmãos, quando Paulo diz aqui, e faz essa recomendação aqui nas cartas aos Romanos, tem alguns detalhes aqui que passa despercebido, mas que Paulo quer nos ensinar aqui no culto desta noite. Apesar de nós sofrermos, porque o Evangelho diz que nós vamos sofrer. Jesus disse assim: no mundo vocês terão aflições, mas vocês têm que ter bom ânimo, porque nós vencemos o mundo. E apesar de toda essa situação que nós estamos vivendo no mundo, um vírus teve que nos paralisar. Foi necessário esse vírus nos paralisar. Foi necessário um vírus para chamar a atenção da humanidade. Para dizer para a humanidade que a família, os amigos, são mais importantes do que o dinheiro. Foi necessária a presença desse vírus para nos parar, para colocarmos as nossas casas, a nossa família, as pessoas que nós mais amamos. Foi necessário um vírus para parar com o nosso orgulho, para parar com a soberba do mundo. Porque o mundo, apesar de nós sabermos que Paulo diz que jaz no maligno, a palavra jaz ali significa jazigo, quer dizer, o mundo com a sua cultura já está morta. Paulo recomenda aqui, na sua carta a Romanos, onde nós lemos que Deus ainda é o Senhor da história. E ele começa a dizer no versículo 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Porém, quando nós analisamos o texto e vamos ao texto, nós vamos descobrir que o Espírito Santo, no contexto do capítulo, eu comecei do 31, mas eu vou ler um pouquinho antes também para os irmãos entenderem, que o Espírito Santo, nesse processo da nossa caminhada cristã, nesse processo da nossa labuta cristã, quem nos acompanha, quem nos dirige, quem nos dá as diretrizes para caminhar é o Espírito Santo. Porque ele vai dizer aqui, no versículo 26, um pouquinho antes de onde eu li 31, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Qual a primeira lição que nós temos que aprender aqui? Que apesar de estarmos numa quarentena, alguns têm que trabalhar, outros têm que sair, não dá para todo mundo ficar isolado. Alguns estão na linha de frente. Mas apesar de alguns estarmos fechados e enclausurados dentro de uma casa, Deus ainda continua olhando para a gente, nos observando com o seu olhar de misericórdia. E a Bíblia diz que o Espírito Santo estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E é nesse momento de pandemia, nesse momento de horror, que às vezes nós temos que nos colocar de joelhos, ir para um lugar secreto, como esse aqui, colocar a sua cara no pó e falar: Senhor, nós sabemos que o Senhor é maior do que esse vírus. Porque não há um vírus que é maior do que a tua mão poderosa. E nessas horas difíceis, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos ajuda a orar. Ele nos ajuda a pedir a Deus, porque o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E há uma expectativa no nosso coração latente, essa expectativa em que nós sabemos que Deus é Senhor da história. Tudo isso que está acontecendo ao nosso redor, meu irmão, é uma reflexão para a nossa vida. É uma reflexão para nós sabermos que o Senhor continua sendo o Senhor da história. O controle não está na mão de Donald Trump, não está na mão do presidente Bolsonaro, não está na mão do governo. O controle está na mão de Deus. Deus é o Senhor da história. É Deus que determina. Todas as coisas estão patentes e nuas diante daquele que devemos prestar conta, porque Ele é o Senhor da história. E Paulo vai continuar dizendo, aquele que sonda, versículo 27, nós estamos em Romanos capítulo 8, versículo 27. Aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, e Ele intercede por nós, intercede pelos santos. E ele vai dizer um versículo muito chave, que é muito mal interpretado por alguns irmãos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando a Bíblia diz que todas as coisas, ou alguma tradução diz que todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
A Bíblia não quer dizer que tudo vai cooperar para o meu bem, que tudo vai dar certo. Se Pedro fosse ler esse texto e falasse que todas as coisas contribuem, segundo a tradição, Pedro não tinha morrido de cabeça para baixo. Todos os apóstolos foram martirizados. Se esse versículo quer dizer que tudo vai dar certo aqui para nós na terra, então nós teríamos que rever o nosso conselho quando nós vamos ler Hebreus 11. Mulheres que levantaram seus mortos, homens que foram mortos ao fio da espada, apagaram ao fogo com seus próprios corpos, leões despedaçaram seus corpos. Diz Hebreus 11, homens errantes pelos desertos, moribundos, maltratados, mas eles tinham a consciência que a sua pátria não era aqui, aguardavam o novo céus e a nova terra. No meio desse caos, irmãos, todas as coisas vão contribuir, mas contribuir para o meu bem ou contribuir para um propósito eterno? Contribuir para o propósito eterno. Porque algumas pessoas vão ser atingidas. Algumas pessoas como eu, como você, está sem dinheiro, está com situação financeira abalada por causa dessa pandemia. Mas tudo isso, meu irmão, Deus está no controle. Quando a Bíblia diz que todas as coisas juntamente, até esse vírus, até essa pandemia, até essa paralisação, tudo isso vai contribuir. Não quer dizer que eu e você não vai ter perdas. Não quer dizer que nós não vamos sofrer tribulações. Se você por acaso não perdeu, por acaso você não está preocupado, todos nós estamos preocupados com muitas contas, com muitas dívidas. Ninguém tem dinheiro sobrando, 1 milhão na conta para passar 6 meses despreocupado. Não, é uma realidade, eu sei. Talvez você me está ouvindo e fala, pastor, eu me identifico com essa palavra, é um momento muito difícil, mas é um momento em que a sua fé está sendo testada. Nos momentos de tribulações é onde Deus testa a nossa fé. Deus testou a fé de Abraão, não foi quando ele sabia que Deus poderia ressuscitar Isaac, mas lá no holocausto. Deus testou a fé de Jonas, não foi quando Jonas foi vomitado na praia. Deus testou a fé dele quando ele estava no ventre do peixe. Deus testou a fé de Daniel, não quando Daniel estava no palácio, mas quando Daniel estava dentro da cova dos leões. Aí que a fé é testada. Deus testou a fé de Sadraque, Mesaque e Abednego, não antes do fogo, mas dentro do fogo, da fornalha, lá dentro da fornalha. Eu poderia citar vários homens aqui, mulheres de Deus, na história, que as suas fés foram testadas por Deus. Que Deus olhou eles e falou, quero ver se agora eles vão ser fiel até o fim. E isso que Deus quer nos dizer aqui nessa noite. A nossa fé está sendo testada. E quando Deus está testando a nossa fé, não é no sentido de Deus estar nos tentando, porque a Bíblia diz que Deus a ninguém tenta. Mas é no sentido de observar a nossa atitude. Deus testou a fé de Jó. Quando é que Deus testou? Jó estava lá, moribundo, triste. Não, Jó estava com a sua riqueza, tudo estava vivendo normal, a sua vida estava abundante, tudo estava normal na vida de Jó. Porém, um dia, Satanás teve uma conversa nas regiões espirituais em que Jó não sabia de nada disso, e eu quero resumir aqui bastante a história, e Jó foi atacado. 10 filhos de Jó morreram. Houve uma pobreza muito grande, veio pestes, epidemias, acabou com o gado de Jó. Veio um vento, matou seus filhos, e nós sabemos como é que a história fez, mas a Bíblia diz o quê? Que Jó continuou com a sua fé inabalável em Deus. O ponto aqui essa noite é: continue com a sua fé inabalável no Senhor. Independente de coronavírus, independente de uma pandemia, continue com a sua fé inabalável em Deus. Porque Paulo vai continuar dizendo: todas as coisas contribuem juntamente para aqueles que amam a Deus. E voltando à história de Jó, qual foi o fim de Jó? A Bíblia diz que Jó passou pela lepra. A Bíblia diz que Jó passou pelas perdas financeiras. Mas houve uma convicção no coração de Jó, que Satanás não poderia tirar dele. Satanás conseguiu tirar os filhos pela permissão de Deus. Satanás conseguiu tirar o gado, conseguiu tirar as ovelhas, conseguiu tirar a saúde de Jó, porque ele ficou leproso, se roendo com casca de telha, se coçando. Mas Satanás não conseguiu tirar uma coisa de Jó: a fé inabalável em Deus. Porque mesmo no caos da morte, a Bíblia diz, vai nos dizer que Jó nos ensina algumas lições. Ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará sobre toda a terra. Jó ainda vai dizer no seu próprio livro: porque eu bem sei
nenhum dos pensamentos do Senhor pode ser impedido. Porque antes eu ouvia falar dos teus feitos, mas agora os meus olhos te veem. E a Bíblia diz que a sorte de Jó foi mudada quando ele estava orando pelos seus amigos. Voltando agora ao texto de Paulo. Qual que é o bem que a Bíblia diz aqui? Todas as coisas contribuem para o bem. Que bem, irmão? Não é para o meu bem pessoal. Não é para o bem do meu bolso, um carro novo, uma casa. Não é dessas coisas que a Bíblia está dizendo. São coisas secundárias. Jesus disse o quê? Se você buscar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas. Jesus não quis nem falar o que é marido, filho, casa, carro. Tudo isso vai ser acrescentado. Porque quando você segue o abençoador, as bênçãos de Deus vão acompanhar você. Isso é automático. Não é disso que Deus está querendo dizer aqui. O bem aqui é que Deus está forjando em mim. O que está acontecendo no mundo não está mudando somente o mundo, está mudando a nossa perspectiva de fé. E saber que estamos começando a viver os princípios das dores. Que nós tanto falávamos que Jesus vai voltar, e agora quando Jesus começa a fazer um teste na humanidade, para trazer uma humanidade a uma reflexão, que é isso que Deus está querendo. Nós já estamos, algumas pessoas desesperadas, não, irmão, Jesus é dono da história. A Bíblia diz que não cai um cabelo da nossa cabeça se Deus não permitir, porque Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o governador da tua casa, Ele é o governador da tua casa, do teu casamento, da tua família. E Paulo vai dizer que o bem aqui, que o propósito aqui não é uma coisa pessoal, mas ele diz assim, ó, versículo 29, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Qual que é o bem do versículo 28? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Que bem? Que bem que é esse? É que a igreja, que é a unidade de Cristo, que é o corpo de Cristo, que nós todos possamos o quê? Sermos conforme a imagem do seu Filho. Deus quer forjar em nós a imagem do seu Filho. O que quer dizer, pastor Nivaldo? É que Jesus quer que nós fiquemos mais parecidos com Ele nas nossas atitudes, na maneira de nós falar, na maneira de nós agirmos uns com os outros, na maneira de se comportarmos aqui. E Paulo vai dizer também em Filipenses, eu quero que esse forte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento? Sentimento de unidade, sentimento de perdão, sentimento de nobreza. Isso aqui que está acontecendo no mundo, meu irmão, não é só para mudar o mundo, mas é para mudar você que está me ouvindo aí essa noite, nesse domingo. É para mudar a sua vida, é para mudar a sua percepção das coisas, de entender que estamos entrando num cenário escatológico, onde nós sabemos que essas coisas, esses vírus, são coisas pequenas pelo que o mundo há de ver acontecer. Mas o Senhor vai continuar controlando a história. Paulo vai dizer aqui ainda, vamos continuar, eu não quero me estender muito para não cansar os irmãos. Versículo 37, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O que Paulo está dizendo? Nesse contexto aqui, do capítulo 8 de Romanos, Paulo está dizendo, diante de todas essas coisas, diante de perseguições, diante de lutas, diante de todas essas coisas, Deus é Senhor da história. Por quê? Não que ele diz assim, porque nós vamos ser vencedores, mas ele diz o quê? Porque nós somos vencedores. Por que nós somos vencedores? Porque o cristão é o único que sabe o final da história. O final da história não está na mão dos governos. O final da história está aqui. E nós somos o povo que sabe o final da história. Tudo isso que está acontecendo no mundo, nós já sabemos qual é o final da história. Qual é o final da história, pastor Nivaldo? É que diz Apocalipse que todos os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor, do seu Cristo, e Ele reinará para sempre, de mar a mar. Qual é o final da história, pastor Nivaldo? É o que o coronavírus não é maior do que a mão poderosa de Deus, do que a trombeta que irá soar daqui a uns dias para arrebatar a sua igreja, para buscar o seu povo. Tudo isso, meu irmão, não vai deter o projeto de Deus para a humanidade, o projeto de Deus para a tua vida. É por isso que você é mais do que vencedor. Não que você vai ser, você é mais do que vencedor.
Aí onde você está sentado agora, receba essa palavra de Deus. Você é mais do que vencedor por aquele que nos amou. E quem nos amou venceu até o fim. Desceu até a última gota no Calvário pela minha vida e pela tua vida. Então há uma expectativa em nós aqui essa noite. Há um sentimento que nos move. Que sentimento que é esse? De gratidão, de dizer: Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito, pela tua mão poderosa, por todas as coisas que está acontecendo no mundo, mas eu sei que o Senhor tem o controle da história. E vamos continuar aqui, porque eu estou caminhando para a parte final já da mensagem. Aí Paulo vai dizer no versículo 38, depois de dizermos que nós somos mais do que vencedores, ele continua: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes. Ele está dizendo que nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo nosso Senhor. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Aquele que nos uniu a Ele, o amor que nos uniu a Ele, o amor de Jesus, aquele que nos salvou, que salvou a sua vida um dia, a vida da tua família, aquele que viu em mim e viu em você obras que fariam nós sermos destinados ao inferno. Quando Paulo diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, Paulo está dizendo o seguinte: nada dessas coisas, nem a altura, nem a fome, nem a espada, nem o porvir, nem os anjos do céu, nem a altura, nem a largura, nem a profundidade, nem o coronavírus, nem a pandemia, nem a falta de dinheiro, nem as dívidas, nem a preocupação, nem a falta de sono que você está passando nesse momento, que eu sei que você está passando, preocupações na tua mente, como é que vai ser, como é que eu vou conseguir pagar, tudo isso, meu irmão, é menor do que o amor de Deus. Nada disso vai fazer os planos de Deus ser frustrados na tua vida. Sabe por que não vai ser frustrado os planos de Deus na tua vida? Porque a Bíblia diz que Deus é homem. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas a Bíblia diz que quando Deus fala, Deus cumpre, porque Deus é Senhor. A Bíblia diz que toda palavra que sair da minha boca vai se cumprir. Então, se Deus prometeu algo na tua vida, Deus vai cumprir. Se Deus prometeu algo, segundo as Escrituras, Deus vai cumprir, porque Ele continua sendo o Senhor da história. Ele continua sendo o Senhor da igreja. Ele continua sendo o pastor da igreja. Nós somos rebanhos desse pastor. E o Salmo 23 vai dizer o quê? O Senhor é o meu pastor e de nada vai me ter falta. Eu não terei falta de nada. Por que não terei falta de nada? Não terei falta de bênçãos, mas não terei falta de provações, não terei falta também de algumas coisas que vai acontecer na minha vida, mas no meio dessa falta, o que não vai faltar é a presença do pastor. E ele vai fazer analogia, porque ele leva aquela ovelha para beber as águas, ele cuida dessa ovelha, ele diz ainda que essa ovelha esteja para morrer, ainda que ela esteja ante a morte, ainda que essa ovelha esteja correndo um risco de morte, mal algum vai acontecer comigo, porque ainda que eu estivesse na sombra da morte, o teu amor, a tua misericórdia, o teu cajado me consola. Esse é o cuidado de Deus, irmãos. Independente de situações que nós estamos vivendo, o Senhor continua nos pastoreando. O Senhor está nos pastoreando aqui esta noite através dessa palavra, através dessa reflexão. Deus está pastoreando o pastor Dejaime, que é pastor dessa igreja, a missionária Miriam. Deus está pastoreando vocês, os obreiros, os presbíteros dessa igreja, o corpo de obreiro, a administração dessa igreja. Deus está continuando e vai continuar cuidando de vocês. Deus, daqui um dia tudo isso vai passar, nós estaremos reunidos de novo dentro de um tempo, nos abraçando, dizendo um ao outro: irmãos, foi só uma fase, foi só um momento difícil. Como a igreja passou momentos difíceis na história, como a cristandade foi avassaladora em pontos da história, mas Deus continuou sendo o Senhor da igreja. Deus vai continuar sendo o Senhor da igreja. Deus vai continuar pastoreando o seu rebanho, porque a Bíblia diz aqui que Deus é Senhor da igreja, que Ele nos fez mais do que vencedores por aquele que nos amou. E para terminar, meus irmãos, eu queria contar uma reflexão. Nós estamos caminhando, nós estamos numa caminhada aqui na terra, onde a nossa recompensa não está aqui na terra. Nossa recompensa não vai vir dos homens. A Bíblia diz que o nosso trabalho aqui é árduo no Senhor. É uma caminhada, é uma trajetória. E essa reflexão, eu termino aqui essa mensagem com essa reflexão de um casal de missionários que ficou no campo missionário por mais de 50 anos, longe do seu país de origem.
Esse casal de missionários, depois de 50 anos, está voltando para o seu país de origem. E eles estão vindo num navio de terceira classe, lá embaixo. Uma expectativa no seu coração de que a igreja os receberia no porto. E quando ele está se aproximando do porto, ele vê que há muitas pessoas, e ele até pensa, pode ser que a igreja esteja nos recebendo depois de 50 anos de missões, sem voltar do nosso país de origem. Esse missionário com um tumor na cabeça, com quase 80 anos, sua esposa velhinha também. E quando eles voltam, eles chegam perto do porto, eles percebem que a festa não era para eles. Não era para eles. E eles fazem o quê? Eles vão para uma casa, chegam naquela casa, eles ficam pensando o que vai acontecer. E o esposo ali olhando para sua esposa, revoltado, porque pensou que a igreja ia receber eles com festa, com muitos aparatos, mas eles são recebidos normal, como qualquer missionário é recebido. E o esposo, o senhor agora velho, uma casinha pequena ali, a esposa está lavando alguma coisa ali na pia, e ele nervoso fala, eu vou dar uma caminhada, eu vou sair. Pergunta aí para o seu Deus se é isso que ele tem para nós, depois de 50 anos de vida dedicada ao ministério. Se é isso que ele tem para nós, quer dizer, ele estava nervoso pela recepção, pela vida humilde que ele estava precisando levar depois de 50 anos. Ele estava precisando de recompensas humanas. E ele saiu, e a esposa ficou ali, a velhinha lavando louça, arrumando algumas coisas na pia. E um tempo depois ele voltou, e nervoso perguntou, e aí, perguntou para o teu Deus? Ele olhou para a esposa e falou, e aí, perguntou para o teu Deus? Se é isso que ele tem para nós depois de 50 anos servindo a ele, nós doentes agora, se é isso que ele tem para nós depois que voltamos para casa? E a esposa ali quietinha na pia, sem nem virar para ele, falou, perguntei, e o que foi o que o teu Deus te respondeu? O que o teu Deus falou? Ela disse assim, ele respondeu que nós ainda não chegamos em casa. O que eu quero terminar com essa reflexão? Nós estamos numa jornada e numa caminhada. Não vai parar por aqui, porque a nossa casa não é aqui. Nossa casa está com o Senhor. Então, que você, em nome de Jesus, coloque a tua mão na consciência por aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. E ainda não é aqui. Ainda não é mais aqui. Um pouquinho de tempo. Aquele que prometeu vai vir. E nós vamos voltar para a nossa casa. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo vos abençoe. Deus abençoe o pastor Bejaio, sua esposa, todos os seus obreiros. Deus abençoe você. Que Ele possa te dar uma semana de bênção sobre a tua vida. Que o olhar de Deus, que a misericórdia do Senhor, seja sobre você e toda a sua família. Que Deus os abençoe grandemente. Que Deus nos dê uma semana de bênção, uma semana de paz. Que o olhar e a sua misericórdia sejam sobre a nossa vida. É o que eu desejo profundo do meu coração. Foi bom estarmos com vocês aqui nesse momento, nesse culto. Deus possa continuar abençoando a sua igreja, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Irmãos, graças a Deus, louvamos ao Senhor pela sua palavra, pela vida dos irmãos que nos acompanharam, também pela vida do pastor Nivaldo. Deus abençoe, guarde, sua casa e sua família. Nós vamos orar ao Senhor, agradecendo por tudo que Ele tem feito e realizado na nossa vida. Oremos a Deus, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, rendemos graças a Ti, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu, de graça, meu Deus, e de misericórdia, que pudemos, ó Pai, estar aqui diante da Tua presença, Senhor. Pai querido, só nos resta pedir ao Senhor que essa palavra penetre, Senhor, no coração, Senhor, das pessoas, que eles possam sentir, meu Deus, que o Espírito Santo falou de forma poderosa aos seus corações. Guarda cada um, dando a eles um retorno de paz à sua casa, ao encontro dos seus familiares, ó Pai. Cuida deles de uma forma especial, dando uma noite de bênção e uma vida de vitória para a glória do nome do Senhor. Eu estou aqui orando, já certo da Tua bênção, em nome do Teu Filho Jesus Cristo eu oro, para a Tua glória. Amém. O grande amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito
Amém?